Todos os dias, pessoas entram e saem das mais de 1.500 unidades prisionais espalhadas pelo território brasileiro. Um sistema que tem capacidade para 500.000 de pessoas, mas que existem quase 900 mil, ou seja, quase o dobro da capacidade. Isso mostra que o sistema está superlotado. O sistema de ressocialização, a reeducação, sistema responsável para reabilitar os custodiados, está deficiente. Segundo o próprio Departamento Nacional Penitenciário, ele mostra que somente pouco mais da metade está de alguma forma sendo reeducada. Partindo desses dados, porque acredita-se nas instituições e seus dados, estamos indo para vários problemas, dentre eles a reincidências e os problemas sociais que se formam com essa deficiência. O que nós estamos pensando sobre esse sistema? O que tem se discutido? O que se busca como solução? Porque o sistema é falho, e isso o próprio dado mostra. Os detentos irão sair, o que afirmo que um dia os custodiados que cometeram os mais cruéis dos crimes irão sair. E nós fizemos o quê? Nos preparamos? Reeducamos? Preparamos esses indivíduos? A preocupação é social, sim. Todos nós que moramos no Brasil devemos entender que temos quase 1 milhão de seres humanos em formação de uma comunidade que tem códigos de éticas e costumes em desenvolvimento com o crime organizado e que é necessário pensar uma solução para que um dia os custodiados sejam reeducados. Ou quem vai sofrer somos nós, os não custodiados. Diante disso, eu lhes apresento uma tentativa de discutir o assunto através de pesquisas científicas dentro de um programa de pós-graduação em mestrado acadêmico pela Universidade Federal do Amazonas. Olá, irei comentar sobre o meu trabalho de pesquisa do processo de ressocialização, ao qual estou pesquisando pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Amazonas. Esse processo ele tem três importantíssimas perguntas, a qual eu quero de início aqui colocar. Eles sempre perguntam como surgiu a ideia de pesquisar sobre o processo de ressocialização, né? Essa é uma dúvida. E a segunda pergunta é por que pesquisar sobre o sistema prisional brasileiro? E a terceira é como está se desenvolvendo essa pesquisa. Então, a primeira pergunta, pessoal, de onde veio essa ideia? Ela nasceu de uma inquietação que eu tive quando eu trabalhei numa operação chamada Operação Muralha. A situação aqui é bem sinistra. Eu, agora há pouco mesmo, nessa parte interna ali que vocês estão vendo, onde tá as luzes embaixo, passaram dois agentes penitenciários. Foi um sistema que o governo desenvolveu para estabelecer a ordem no sistema prisional no Amazonas na época, em 2016. E durante essa operação que eu passei, fiquei 2 meses em um dos presídios em Manaus, sempre vinha a inquietação nos dias de serviço que eu tive com relação a seguintes perguntas que eu fazia para mim mesmo. Então eu perguntava, meu Deus, como é que essas pessoas vão voltar para a sociedade? E aí eu ficava pensando, a sociedade sou eu estou lá, né? E aí a gente percebe que essa preocupação não é uma preocupação muito recepcionada pela sociedade. Ou seja, ninguém está muito aí para esse sistema não. Mas aí a gente começa a entender que a gente deveria estar sim preocupado com esse sistema, porque essas pessoas vão voltar para a sociedade onde a gente está, né? Então, nós temos várias preocupações, sim, com relação a essas questões, e claro que isso vai se dar depois de um processo de sensibilidade em relação à própria sociedade, né? Porque você tem aí, de certa forma, uma certeza. Os detentos um dia vão sair, né? A segunda pergunta é por quê?
né, a pesquisar sobre isso. Então, o programa de pós-graduação em letras, ele trouxe, né, na sua agenda do programa as questões prisionais. E aí eu juntei a possibilidade de pesquisar com a inquietação que eu tinha lá em 2016, e aí fiz o projeto e desenvolvi as metodologias para que fosse pesquisar. Como está se dando esse desenvolvimento, Alessandro? Esse desenvolvimento nós vamos começar agora. Eu vou mostrar para vocês, né, a minha introdução, e aí eu vou mostrando na tela conforme eu vou passando e vou desenvolvendo todo o programa com relação ao meu pré-projeto. Bem, aqui na introdução, né, o assunto é a ressocialização do sistema prisional brasileiro. A importância seria a ideia de que o detento pudesse voltar à sociedade com dignidade, né, e ter a oportunidade de uma nova vida. Essa é a ideia. O sistema prisional brasileiro é um desafio para a sociedade e para o Estado, então essa é a ideia introdutória, né, dessa pesquisa. Né? Nós temos essa deficiência, né, que é a ressocialização dos custodiados, e é parte, né, do próprio dado do próprio departamento penitenciário, né, que eles afirmam em 2022 que o número de detentos era de 830.443, né, e que em atividades educacionais somente estão nesse processo 474.845. Então, dentro de uma questão fenomenológica, né, nós não precisamos nem ir muito além, porque o próprio dado do Departamento Penitenciário ele nos traz um problema visto a olho nu, né? É claro que a gente está partindo, né, da ideia e também acreditando nesse dado, né, porque alguns pensadores eles acham que esse número é bem menor, que não chega a tudo isso de pessoas em atividades educacionais, mas a gente tem que confiar no que o departamento está nos dizendo, né? Aliás, é um órgão que tem, né, é um departamento que tem responsabilidade social com relação a esses dados. Bem, dada a introdução, eu classifiquei o sistema prisional brasileiro num tripé, né, para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu desenvolvi em ressocialização e punição, né, controle de Estado, ou seja, justiça, poder, controle em massa, social e política. Então, eu classifiquei esse sistema prisional nessas três áreas para que eu pudesse desenvolver o meu projeto. Que é a ressocialização como punição, essa é uma das visões, né, da sociedade. A outra visão mais implícita, né, que é o controle de Estado, justiça, é uma relação mais jurídica, né, ela está mais implícita nesse sistema prisional. E aí eu coloco aqui uma questão totalmente implícita, né, totalmente dos bastidores, que são as questões de poder, controle de massa, social e política, né? Então, nós vamos desenvolver a pesquisa nessas três áreas, né? Feita essa classificação, a gente chega aos problemas. Os problemas, né, eu dentro do meu pré-projeto, eu faço três perguntas, né? Qual o interesse primordial, né, disso? E aí aqui eu já coloco aqui uma resposta bem sucinta, né? O interesse primordial, eu chego depois da pesquisa, ou pelo menos eu tento, né, chegar com eficaz
que o interesse primordial é o poder, né? E aí depois lá para frente a gente vai ver, desvendar toda essa questão desse interesse primordial. Depois, como se desenvolve na prática, né? E aí o sistema de ressocialização ele está só no plano do discurso, né? E na prática a punição, então tem esse duelo aí, né? Como é que ele se desenvolve na prática? E aí a gente vai também desbruçar todo esse entendimento mais lá para frente. Quais outros problemas ele está causando na sociedade brasileira, né? Poder, controle de massa, social, política que leva à exclusão, preconceito, injustiça, perseguição e outros problemas ligados ao poder. Veja que esses 3 problemas aqui, ele está ligado ao tripé, né, lá da classificação que eu fiz sobre o sistema prisional brasileiro. E claro, né, a área que a gente vai fazer esse desenvolvimento é a análise, né, linguística, teoria e análise linguística, né, que está dentro do programa e que possibilitou para que a gente pudesse fazer essa pesquisa, né, das questões prisionais. E aí a gente vem com um teórico fundamental, que é o Foucault, né, que vai nortear os estudos, né, através de uma crítica do sistema prisional, né, justificado pela ressocialização, mas que na prática serve para punir, controlar, excluir, justificativa esta, né, na legislação brasileira. Então o Foucault vai entrar aqui dizendo, isso daí não condiz com a realidade não, a realidade é essa, né? Na verdade que se tenha um sistema de punição e que não tem nada a ver com ressocialização não. Então ele vai entrar aí para nos embasar, né, dessa crítica ao sistema de ressocialização. Desenvolvidos os problemas, a gente chega às teses. Essa tese, né, a ideia do sistema prisional de ressocializar, né, e a crítica na prática é para domínio de classe, né, e aí a gente volta de novo ao Foucault, né, e uma questão mais bem elaborada vai nos mostrar que nós, na verdade, ainda vai mais além do que Foucault ele colocou, que na verdade no sistema prisional brasileiro nós vamos ter questões como divisão de negros e brancos, ricos e pobres, né, e etc. Tendo em vista que quando a gente vai fazer a pesquisa, né, na carceragem do sistema prisional brasileiro, a maioria dessas pessoas elas estão ligadas às paisagens periféricas do território nacional, onde ocorrem os mais diversos problemas. Essas teses elas chegam a necessitar, né, de um quadro teórico, ou seja, de teóricos para poder a gente fazer essa abordagem. E aí esse autor que eu trouxe para essa pesquisa é o Michel Foucault. Há uma necessidade de um campo epistêmico, né, em estrito senso, um campo de pesquisa em programa de pós-graduação, ou seja, a apelação para o programa é de que é necessário, né, se pesquisar cientificamente esse problema, trazer para o mundo científico essa questão. Então, essa é uma parte de apelação, né, porque a gente necessita de um campo científico metodológico para fazer uma pesquisa para que os resultados sejam de qualidade. Há uma importância muito relevante por se tratar de ser um sistema que abrange uma massa significativa de seres humanos, né? E porque é um interesse na sociedade, quando a volta dos custodiados à sociedade, né? Tudo isso para que esse assunto seja responsabilizado institucionalmente, social, funcional e científico, e não de bandeiras paralelas, partidárias e ativistas sindicais, né? Que é o que mais a gente vê em tempos de política, pessoas se levantando, dizendo que vai fazer alguma coisa pelo sistema prisional brasileiro, né? Algumas pessoas tentando colocar esse problema para dentro das questões eleitoreiras, né? E aí a gente sabe que isso não vai se resolver dessa forma, né? Com um discurso. Isso se resolve com questões científicas bem elaboradas, bem pesquisadas e trazendo resultados qualitativos, né? Os objetivos, né?
Os objetivos é analisar linguisticamente, né, diagnosticar outros problemas sociais das classes minoritárias. Os objetivos específicos é compreender os bastidores através de Foucault, conscientizar a comunidade científica, acadêmica e técnica, fomentar subsídios científicos, né? Esse sistema prisional, partindo de Foucault, primeiramente que Foucault não está preocupado com o equilíbrio da sociedade nem com a estabilidade. Isso é uma afirmação, né, que ele vem trazendo, que esse sistema ele não está relacionado ao equilíbrio, né, ou resolver os problemas do crime, ou resolver os problemas da sociedade. Na verdade, o que Foucault vem trazendo é que ele tem uma relação, que esse sistema prisional de poder ele tem uma relação de poder, né? Principalmente com as questões econômicas, né? Das empresas que alugam os prédios, que fazem as obras, que mantêm os presos lá dentro, ou seja, que fazem, né, esse sistema, por exemplo, de alimentação, né? E de segurança, né? E aí também tem aí uma relação de poder política, social, dominante, né? Então, os ensaios que nós temos com relação às questões de política, que o sistema prisional ele nasce para, né, a partir de Foucault, para chantagear, ou seja, os próprios meios democráticos, né? Onde você, num sistema mais rígido, você vai ter medo de falar porque existe sistema prisional, você pode ir preso porque você vai falar do governo, você vai falar disso, você vai falar daquilo. Então essa questão de poder está relacionada também a essas questões políticas, né? E aí a gente percebe que em determinados momentos da sociedade, próximo das eleições, a gente vê aí um monte de gente indo preso, político indo preso, né? Ex-político indo preso, pessoas que fazem, que criticam o poder, né, indo preso. Então essa questão aí vem muito implicitada em Foucault com relação a que o sistema prisional, na verdade, ele está ali para chantagear quem for falar do sistema, né? Pois bem, e aí também as questões sociais e dominantes, né? Partindo do Michel Foucault, a gente tem outros teóricos, né, que vai desenvolver o nosso quadro teórico. E aí a gente passa para o quadro teórico, né? Esse quadro teórico ele vem com uma visão macro, né, a partir de Bakhtin. O marxismo e filosofia da linguagem ele vem trazendo uma questão linguística, né, apropriada para a gente discutir as questões, por exemplo, das línguas em contato, em consonância com Louis Jean Calvet, né, no sociolinguismo, uma introdução crítica. Eles vêm trazendo uma abordagem mais ou menos com relação a essa questão de que existe uma língua em contato, né, e aí a gente pega esse método para mostrar que lá dentro do sistema prisional brasileiro, né, dentro das carceragens, existem uma comunidade em contato, né, e que é desenvolvido um tipo de linguagem, né, e aí eu posso até arriscar que esse sistema de contato ele causa um pedido desnecessário, que é a reincidência, né? Então a gente ouve muito falar, a população falar de que o detento ele vai lá para dentro e aí ele aprende a ser mais criminoso. E aí a gente fica pensando, isso é uma verdade? Não é, né? Mas a lógica de que Bakhtin e o Calvet traz é de que as pessoas, quando elas entram em contato umas com as outras, né, elas desenvolvido outras culturas ou aprendida culturas nesse contato de línguas, né? E a gente não pode descartar de que o crime ele é uma linguagem, né? O sistema criminal, ele o crime em si, ele é uma linguagem, e essa linguagem ela entra em contato com as pessoas, né? A linguagem em determinada comunidade, se ela for ela vem de um sistema criminal, se ela vem de uma questão criminosa, é claro que se alguém entrar em contato com essa pessoa, né,
é possível aí que aconteça de que essa pessoa também vai aprender aquele sistema ali, né? Então, é uma das coisas que estão, que podem estar dentro do sistema prisional brasileiro, é essas questões do contato das línguas, né? Bem, aí é interessante a gente entender os princípios de análise com Fiorin, né? E a linguística aplicada na modernidade. Nós começamos essa palestra falando sobre duas certezas. Primeira, os senhores estão presos. Não dá para esquecer. Segunda certeza, os senhores vão sair. Veja que a maioria recebeu uma cartilha. Não é isso? Cartilha dos direitos e deveres do preso. Está errado? Tá. Porque a partir de hoje aqui, não existe preso, detento, condenado, sentenciado, ladrão, vagabundo, maluco, bandidão. A denominação correta para cada um dos senhores aqui dentro, a partir de hoje, é reeducando. A cartilha está dando muito ênfase ao trabalho, o que está correto. A Constituição manda. Então, não só o sistema penitenciário de São Paulo, mas como todos os sistemas dos outros estados, tem por obrigação lhes fornecer trabalho. Alguns dos senhores conhecem isso, a famosa remissão de pena. 3 dias trabalhados, 1 dia menos de pena. Aqui existe trabalho? Existe. Em todos os pavilhões? Em todos os pavilhões. Para todo mundo? Não, senhores. Esse é o lado mau. Nenhum dos senhores pediu para vir preso. Acredito eu que nenhum dos senhores esteja gostando de estar preso. Não queria. Não está gostando. Não é bom. Lamento. Essa é a prisão. Não sou tão sádico agora no final de lhes desejar boas-vindas. Sejam bem-vindos à penitência. Esquece. Muito obrigado, senhores. Uma boa tarde. Podem sair. Obrigado. E aí a gente chega à nossa metodologia, parte mais importante do trabalho científico. A metodologia, ela é qualitativa, quantitativa, né? A gente levanta as hipóteses dedutivas de uma corrente filosófica crítica, né? Estudos fenomenológicos, o próprio sistema mostra através de seus dados que é um sistema em crise, a análise dedutiva a partir de Foucault e buscando qualidade nos resultados a partir dessa análise. Lakatos, 2003, ele enfatiza uma questão muito legal, né? E aí responde uma das perguntas pela qual a gente quer tanto fazer essa pesquisa, né? E o Lakatos ele vem dizendo aqui, o conhecimento torna-se público e promovemos a comunicação entre os cientistas, ou seja, para que essas informações ela entrem dentro de uma qualidade, é necessário que a gente publique, né? É necessário que a gente que esse conhecimento seja promovido, né, através da elevação do conhecimento à sociedade, à comunidade científica, né? O Fiorin ele vem trazendo a análise, a descrição e a explicação do fato linguístico e literário não podem ser feitas de maneira empírica, mas devem pressupor reflexão crítica bem fundamentada teoricamente. Então ele traz a importância, né, de uma análise de descrição e a explicação do fato linguístico. O estudo epistêmico, claro, a língua, né, a partir dessa leitura do Fiorin. A língua enquanto produto acabado, o ergo enquanto sistema estável, léxico, gramática, fonética, apresenta-se como um depósito inerte, tal como uma lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas, como vistas a sua aquisição prática como instrumento pronto para ser usado. Ou seja, o que a gente traz aqui é a importância, né, dessa língua, e aí a gente leva para esse sistema mais de crime, né, de que a língua é um instrumento, né, ou seja, o crime é um instrumento e ele está pronto para ser usado. E as pessoas que vão para lá, que vão entrar em contato, elas vão ter esse instrumento usado por quem já está lá. Essa é uma preocupação também
trazida por Batin, claro, para uma questão linguística, mas que serve também lá para o sistema prisional, né? Para essa pesquisa, é necessário que a gente estude sobre análise do discurso, então é necessário que a gente faça um apanhado histórico, um apanhado metodológico, um apanhado epistemológico, para que a gente entenda a análise do discurso para poder entrar no objeto de estudo. A análise linguística, né, a gente vem trazendo com o Calvé, ele fala o seguinte: ora, as línguas não existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história de seus falantes. E essa citação do Calvé, ela remete à questão da reincidência, né? Então, se as pessoas entram para o sistema prisional e depois elas voltam pior do que está, aqui está a explicação, né? Ora, as línguas não existem com as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história dos seus falantes. Tudo bem, aqui na questão prisional tem essa questão histórica, né? Essa questão técnica de punir para Foucault. E aí eu entro aqui na estado da arte, né? E a gente faz uma abordagem no objeto de estudo, né? Que são as questões prisionais, e a gente faz todo um apanhado histórico, social, filosófico sobre esse objeto de estudo, sobre essas questões prisionais no Brasil, e a gente chega a um patamar mais detalhado com relação a esse projeto, a essa pesquisa, né? E isso a gente chama de estado da arte, e a gente vai detalhar agora ponto a ponto de como está sendo esse desenvolvimento teórico, né? A partir de teses, dissertações, livros, a partir de artigos científicos, filmes, documentários. Então eu vou mostrar aqui o quadro, né? O quadro totalmente da pesquisa, para que vocês tenham uma ideia de como está sendo essa pesquisa. Aqui no estado da arte, nós temos a problematização, a análise linguística do discurso de ressocialização do sistema prisional brasileiro a partir de Foucault, né? A problematização é analisar o discurso de ressocialização a partir da ótica de Michel Foucault nas questões prisionais brasileiras, considerando as seguintes indagações problemáticas: qual o seu interesse primordial e como ele se desenvolve de fato na prática, quais outros problemas ele está causando na sociedade brasileira. Tá, e aí eu trago 10 artigos relacionados a essa questão de ressocialização, né? Esses artigos eles são específicos. Trago 5 dissertações que se relacionam com o meu orientador, né? São dissertações que foram feitas pelos seus orientandos. Eu achei importante, né, ver como o professor ele orienta, como o professor ele vê as dissertações. Nas teses eu já trouxe questões mais específicas, né? E aí eu trago na primeira tese Prisioneiro Invisível, o caso de uma mulher indígena no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. Percepções de uma supervisora de ensino sobre a escola numa instituição prisional, estudo de caso. A terceira, entre os muros e grades da prisão, o trabalho do professor que atua nas celas de aula. Né, ele liga essa questão de sala-cela, ou seja, nas celas de aula. As raízes da face punitiva do Estado contemporâneo, também uma tese. A reinvenção da prisão e a expansão prisional no estado de São Paulo e as consequências do encarceramento massivo. Então as teses elas são mais específicas, né? E aí eu trago também, né, os livros, né? Como se faz uma tese de Humberto Eco, a estrutura de revoluções científicas de Thomas Kuhn, metodologia da pesquisa, estudo de caso, Robert Inn, Foucault, Vigiar e Punir, né? Bakhtin, Marxismo e Filosofia da Linguagem, Calvé, Louis Jean, Sociolinguística, uma introdução crítica, Por uma Linguística Crítica, Linguagem, Identidade e a Questão Ética, do Rajagapolan, né?
Memórias de um Sobrevivente, né? E aí a gente entra nas obras que são específicas para ver os relatos, né, dos detentos que passaram por um sistema prisional. E aí também a Alberto Mendes, né? E depois tem o Papillon, né, do Henri Charrier. E também Nós Vimos uma Prisão Impossível da Manuela Dávila, né, que aí é a prisão do presidente Lula. Eu trouxe duas monografias, né, que é o conceito de ressocialização, que é importante falar sobre o conceito de ressocialização, e sistema prisional. Trouxe uma outra também, que é o sistema prisional e a ressocialização do preso. Capítulos de livro, A Questão Espaço-Temporal em Bakhtin, de Irene Machado, e a Linguística Aplicada na Grande Área da Linguagem, que foi uma disciplina que foi estudada com o professor Wagner. E aqui o meu pré-projeto, né, que está aqui como base dessa pesquisa, Análise Linguística do Discurso de Ressocialização do Sistema Prisional Brasileiro a partir de Foucault. Para uma sensibilidade, eu assisti 3 filmes, né? Carcereiros, o filme, Papillon, Carandiru, e pretendo ainda também assistir mais outros. Documentários e séries, eu assisti O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento, que é um documentário, e uma série chamada Carcereiros. Também pretendo ver mais documentários e séries. Isso ajuda muito na questão da abordagem, porque esses filmes e documentários brasileiros, eles chegam muito perto do que é o sistema prisional brasileiro, né? A metodologia de dados e análise, né? A ideia é mapear dados desses trabalhos que sejam suficientes para discutir o discurso de ressocialização com análises qualitativas e quantitativas, usando métodos de observações em geral, como por exemplo, documental a sistemático. Análise direta e intensiva com amostras de questionários e enquetes de participação nas obras publicadas de forma individual e amplamente bibliográfica. Em geral, este trabalho será de cunho observacional e bibliográfico, suficiente para responder aos problemas levantados por essa pesquisa. Então, a nossa inquietação é com relação a como esse detento ele vai voltar para a sociedade, né? Então, essa minha pesquisa, ela vai tentar responder ou ela vai tentar discutir essa questão, né? E aí o sistema prisional, né, a ressocialização, as questões prisionais, como objeto de estudo, elas vão entrar justamente porque existe esse problema e existe essa inquietação. E isso vai levar a uma categoria muito importante, ao qual eu já falei no estado da arte, né, que é a reincidência. E a preocupação essa reincidência, ela está partindo do contato desses indivíduos lá dentro da penitenciária, dentro do sistema prisional. Porque se sim, a gente tem que verificar, porque são 1 milhão, quase 1 milhão de detentos, de custodiados, né, entrando em contato um com o outro. O sistema de ressocialização, que seria a linguagem, que seria o sistema para criar, né, um pedim cultural, ou seja, um contato cultural com línguas de ressocialização, de reabilitação, para que esses detentos entrem em contato com essa cultura de ressocialização, não está dando certo, é aí que é a minha preocupação. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e acredito que até o final da minha pesquisa estarei divulgando, né, resultados satisfatórios para responder essas inquietações. Muito obrigado. Eles falam que cadeia para reeducar isso, aquilo, mas não é nada disso não.
Isso aqui não reeduca ninguém, não. Tudo pelo contrário. Faz a pessoa ficar mais traumatizada, com mais ódio, com mais raiva da justiça. Por ser lenta demais.